Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. De novo aqui o professor Fredão do IFB Campus Samambaia. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o mobiliário digital. Neste vídeo, nós veremos sobre a configuração da router CNC e vamos ver também o que é necessário para a gente fazer a usinagem ou o corte das nossas peças para o projeto da cadeira. Vamos também fazer um teste dos encaixes para saber se a parte da modelagem ficou tudo ok. Vou mostrar aqui agora a nossa barra de ferramentas que a gente tem para poder trabalhar com a router CNC. Então são esses ícones que são mostrados aqui e dele que a gente vai fazer a configuração no primeiro ícone. Então é um plugin do SketchUp chamado Sketch You Can. Ele é gratuito, basta fazer o download e instalar no seu SketchUp. O primeiro parâmetro que a gente vai alterar é o feed rate, que é o avanço da máquina no eixo X e Y. Vamos colocar 1200 mm por minuto. Plunge rate é a velocidade de mergulho da fresa no eixo Z, por exemplo, 150 mm, tem que ser bem baixinho. A espessura do material de 15 mm. Overcut é o tanto que a máquina vai cortar a mais para garantir que a peça seja destacada da chapa. A gente vai colocar 105%, então 5% a mais de corte da espessura do material. O diâmetro da fresa a gente não vai alterar porque é o valor aproximado que a máquina entende para a fresa, que a gente já tinha medido com o paquímetro no outro vídeo. O tab são as pontes que fazem a ligação da nossa peça que vai ser cortada com a chapa de compensado. Vamos colocar ele com largura de 10 mm e a profundidade de 90%, ou seja, o tab ele fica só um pedacinho lá embaixo na chapa, depois eu vou mostrar em detalhes. Safe Travel é a velocidade que a fresa em funcionamento ela vai se distanciar da chapa para não cortar pedaços que a gente não queira. Vamos deixar de 5 mm. E vamos colocar aqui a medida da nossa mesa de operação. 840 mm no eixo X. E vamos colocar aqui agora os 690 mm que é para o eixo Y. E agora o mais importante, que como a fresa tem um diâmetro muito pequeno, um diâmetro de aproximadamente 3,2 milímetros, então a gente precisa marcar essa caixinha para ela fazer várias passadas. E essa passada tem que ser no máximo usinando 1,5 mm na espessura do material. Então ela vai fazer várias passadas. Então depois que a gente configura os parâmetros de usinagem, a gente vem aqui no OK e confirma o salvamento de todos esses parâmetros. E aí o SketchUp mostra pra gente aqui a área útil, a área de trabalho da router CNC. Então confirmando aqui os 840 por 690 e aqui o início do desenho ou a origem, tá? Ponto 0, nos eixos X e Y. Então mostra pra gente que a gente vai fazer o desenho a partir desse primeiro quadrante, nessa diagonal à direita. Então agora a gente vai fazer a importação do desenho aqui novamente. O arquivo estava .dxf e isso permite a importação aqui para o SketchUp, que seria a extensão .skp. E a gente tem aqui dois desenhos diferenciados, tá? Nessa primeira parte do desenho que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem o desenho original, é um desenho open source na internet, E que mostra pra gente que a dimensão que tem esse espaldar da cadeira é muito grande, tá? Então vou separar o desenho aqui, vou enquadrar ele na nossa área de trabalho da router para mostrar para vocês que o nosso equipamento não atenderia para fazer exatamente esse projeto conforme ele é disponibilizado. Então vou apagar aqui as outras peças e deixar só uma lateral da cadeira, para poder mostrar para vocês dentro da área útil da máquina. Deixa eu só apagar aqui rapidinho o outro desenho que estava junto. Então eu vou mover aqui a cadeira agora e vou colocar ela dentro da nossa área de trabalho da router CNC do Multilab do IFB Campus Samambaia. Deixei ela em grupo, para ficar mais fácil de movimentar tudo ao mesmo tempo. Então percebam que parte do espaldar da cadeira, que é essa parte do encosto da cadeira, ele fica além da nossa área de trabalho, que não pode.
tá? Então a nossa máquina não teria capacidade para fazer o corte dessa peça no arquivo original. Então a gente preparou um outro arquivo com algumas adaptações. Então nós remodelamos o desenho da cadeira para poder preparar esse material para ficar dentro da área útil da nossa router CNC. Tá? Então percebam aqui agora que a lateral da cadeira encaixa perfeitamente dentro da nossa área útil. Bom, aqui eu separei uma pequena fração dessa lateral da cadeira para a gente começar a fazer um teste de como que essas peças vão se encaixar e ver se encaixam perfeitamente, tá? Então aqui eu estou mostrando os detalhes que a gente vai precisar configurar, como corte interno, corte externo, as furações também, para a gente poder ter a peça certinha, usinada perfeitamente nesses cantos e ter as linhas retas como 90 graus, tá? Então é um pequeno encaixe que eu separei aqui para mostrar para vocês. Então vou traçar algumas linhas de apoio aqui e a gente vai na barra de ferramentas e vai procurar a ferramenta para fazer os bones, né, nos cantos que a gente já havia conversado em outras aulas. Tá? Então essa função ela permite que a gente consiga ter o ângulo interno de 90 graus nos 4 cantos de um recorte, tá? Recortes internos. Então a gente vê que é só clicar na ferramenta e aplicar ela, fazer um clique na área que a gente deseja e ela automaticamente já transforma esses cantos com os bones, né? E ele fica com esse formatinho aí. Claro que esse formato é em função da fresa que a gente vai utilizar para poder fazer os recortes, tá? Agora, com relação às furações, a gente tem uma outra função da router CNC, mas a gente precisa aqui encontrar o centro primeiro do círculo, né? Da circunferência. A gente vai na função de furos da router CNC, segurando o Shift e clicando no furo que a gente precisa fazer, ele aparece essa opção de deixar mais largo, né, com diâmetro maior. Então nosso diâmetro que a gente precisa é de 7 milímetros. E aí basta dar OK e clicar na peça lá que o furo já fica adequado com o diâmetro que a gente precisa. Agora a gente vai aplicar a ferramenta de corte por fora, o corte externo. Basta clicar na ferramenta, aproximar da nossa peça e clicar que ela já vai aparecer já o caminho da fresa na parte branca externa. E a gente também vai fazer o corte interno, que é a terceira ferramenta ali da barra de ferramentas. E aí aparece o caminho da fresa. Bom, a gente preparou então os encaixes, né? Agora vamos ver a extremidade da travessa, se ela se encaixa perfeitamente aqui nesses recortes que a gente vai fazer. Então eu peguei uma dessas travessas, diminuí o desenho, porque como é só um teste, a gente não precisa da dimensão da peça por inteiro, né? E a gente vai aplicar agora também as ferramentas de corte para essa ponta, né, com esse encaixe, para a gente poder depois usinar e ver se as peças vão se encaixar sem nenhum problema. Então a gente também vai aplicar aqui as ferramentas do bone, né, para fazer esses cantinhos. Basta clicar na ferramenta e aproximar e fazer um clique, né, com o botão esquerdo do mouse e aparece estampado já automaticamente. Então agora também o corte por fora, para a gente poder ter o corte da peça com a dimensão completa. Bom, a gente não pode esquecer também dos tabs, né, ou as pontes que são necessárias para a gente poder fixar a peça, ainda a chapa, sem que ela se movimente e estrague durante o corte, tá? Então também basta clicar na ferramenta Tab, escolher as posições que são necessárias, né? Normalmente 4 em cada canto já é suficiente para a peça ficar firme no lugar. E agora a gente vai setar a origem do desenho e depois a gente tem que confirmar a origem do desenho com a origem da máquina para não ter problema de usinagem. Então basta clicar nesse X, clicar na área de trabalho da máquina, que ela vai entender aonde que ela deve começar o desenho em função da origem da CNC. Só apaguei tudo aqui, também não pode ter mais nada.
E nessa seta verde a gente vai criar o nosso vetor, que essa é a parte chamada vetorização ou vetorizar a imagem. Tá? Então é só salvar o arquivo que vai estar na extensão .cnc. No Universal G-Code Sender, que é o aplicativo que a gente movimenta e configura o arquivo, né, da Router, a gente vai abrir ele nesse File Mode e aparece para a gente aqui também uma prévia, né, o Visualize, né, a gente consegue ter uma prévia de como que a peça está, se está tudo certinho. É sempre importante verificar aqui se toda a dimensão da peça está dentro da configuração. Essas linhas azuis são movimentações em Safe Travel, né, que a gente tinha configurado. As linhas brancas são linhas de usinagem e a parte vermelha que mostra ali são os diâmetros, né, de furação para o nosso teste. E pequenininho em verde, né, em detalhes aí, são os tabs, né. Então a máquina deixa de cortar esses pequenos pedaços e aí a nossa peça ainda fica ligada à chapa de compensado e dessa forma ela não se movimenta durante o corte, tá? E aí a gente preserva tanto o maquinário quanto a fresa de acontecer uma quebra. Depois que a gente abre o arquivo, é sempre importante confirmar se é o arquivo correto, né, que a gente precisa usinar. E agora a gente vai movimentar aqui, ó, nos eixos para poder fazer a centralização da máquina. Então vocês observam que a máquina estava bem fora do nosso ponto de origem, que é aqui mais próximo ao vídeo. A gente vai movimentando ela -x, aproximando ela aqui do x0, né? E agora a gente vai movimentar y- para ela ficar mais próxima aqui desse ponto, desse parafuso, que seria o nosso eixo 0. Então a gente vai comandando a máquina, vai dando pequenos movimentos para ela, de 1 mm, 10 mm, para a gente se aproximar aqui do nosso ponto 0, x e y. E agora a gente vai fazer também zerar o eixo Z na altura, encostando com o material. E agora então, ao enviar o arquivo .cnc para a Router, ela começa a interpretar os desenhos e as curvas e fabricar as nossas peças para o nosso teste. Vamos acompanhar aí todo o processo de fabricação das nossas peças para a gente testar os encaixes. Então, ao final da usinagem, a gente passa o estilete para fazer o recorte dos tabs, né? E destacar as nossas peças da chapa do compensado. Vou mostrar para vocês aqui em detalhe, ó. Esse aqui é o tab, justamente uma parte que a máquina não corta e fica aderida à chapa de compensado. Bom, e agora então vamos encaixar as peças, né? E verificar se o nosso teste de encaixe está tudo certinho ou não, com as duas pecinhas que vão precisar para o projeto da cadeira. Então perceba aí que elas se encaixam perfeitamente e a gente então não vai precisar fazer nenhum ajuste nem no modelo, nem no desenho para fazer a usinagem de todas as peças. Agora aqui o último teste da furação, né? Então com uma broca de 7 mm de diâmetro a gente vai colocar no furo que a máquina fez e percebam então que atravessa bem justinho, então tá bem certinho a furação também.